Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ângela, vocês já devem estar acostumados comigo. Eu faço um pedido no início desse vídeo, que é para que vocês participem do plantão. Mesmo que vocês não tenham dúvidas, eu assisti a aula, entendi, ok? Vocês podem entrar no plantão, que eu sempre tenho uma lista de exercícios para resolver com vocês. E além disso, eu gostaria muito de conhecer cada um de vocês, né? Teve plantão com pouquíssimos alunos, com um aluno, com 2 alunos, tá bom? Quero aí um contato com vocês. E aí eu agradeço. Nós vamos continuar falando nessa aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Lembra que nós trouxemos a tabela trigonométrica, né, com aproximações para seno, cosseno e tangente, e trouxemos também uma tabela de ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60. E na aula de hoje nós vamos ver por que o seno, cosseno e tangente desses ângulos tem os valores daquela tabelinha, tá bom? E para isso nós vamos utilizar... Por que isso? Porque se a gente já tem a tabela trigonométrica, eu uso lá uma aproximação, né? Mas os ângulos notáveis, eles são muito usados. E além disso, quando a gente utiliza os valores da tabelinha de ângulos notáveis, a gente não está utilizando valores aproximados. Estamos utilizando valores, né, exatos, através das raízes, né? Então, por isso que vale a pena utilizar esses valores ao invés da tabela trigonométrica ou ao invés da calculadora científica, que também nos dá essas aproximações, né? Nós vamos fazer isso utilizando o triângulo equilátero de lado com medida L e o quadrado de lado medindo L também. Vamos lá, então. Nós temos, então, um triângulo equilátero de lado L, um triângulo ABC. A altura, nós vamos chamar aqui, então, de H, e a H é a altura, portanto, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E coincide com a mediana. Como coincide com a mediana, isso significa que se BC tem medida L, então HC tem medida L por 2. A H também coincide com a bissetriz. Então, aqui nós temos um triângulo equilátero. Além da medida dos lados, né, serem todos iguais no triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. Os ângulos são todos iguais. Então, 180 dividido por 3, 60. Então, cada um desses ângulos, olha, é de 60 graus. A altura que nós traçamos coincide com a bissetriz, ou seja, divide o ângulo, a medida do ângulo, exatamente ao meio, né? Então, se esse ângulo é de 60 graus, esse ângulo aqui é de 30 graus. Tudo bem? Nós podemos aplicar Pitágoras para encontrar AH. Então, aqui, olha, nós temos um triângulo retângulo, esse triângulo AHC, o triângulo AHC, podemos aplicar Pitágoras. Teorema de Pitágoras, né? Quem é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a hipotenusa mede L. Então, ficamos com L ao quadrado igual L por 2 ao quadrado mais... aqui já está com a medida, né? Mais o que nós podemos chamar de H. Mais, então, aqui, H ao quadrado. Então, L ao quadrado mesmo. Aqui, L por 2 ao quadrado é L ao quadrado por 4. 2 vezes 2, 4, né? Mais o nosso H ao quadrado. E H é a medida que queremos encontrar em função de L. Então, nós ficamos com L ao quadrado menos L ao quadrado por 4 igual a H ao quadrado. O L ao quadrado é o mesmo que 4L ao quadrado por 4, porque 4 dividido por 4 é 1, mas aí nós temos denominadores 4, e nós podemos fazer 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado por 4, igual a H ao quadrado. Eu quero achar
quanto vale h, então extraio a raiz dos dois lados da igualdade, ficamos com h invertendo aqui, né? h igual raiz de L ao quadrado L, raiz de 3 e raiz de 4 é 2. Então, h é L raiz de 3 por 2, que já estava aqui, né? Então, agora a gente vai olhar para esse triângulo ainda, AHC, e para o ângulo de 30 graus, tá? Para o ângulo aqui de 30 graus. Nesse triângulo, retângulo, a hipotenusa nós já dissemos, tem medida L, aqui a hipotenusa. Relação ao ângulo de 30 graus, quem é o cateto oposto? O cateto oposto é o de medida L por 2. E o cateto adjacente é o de medida L raiz de 3 por 2. Então, nós fazemos assim, seno de 30 graus é cateto oposto por hipotenusa. Quem é cateto oposto? L por 2. Hipotenusa, medida L. Ou L por 1, né? Divisão de frações, nós podemos resolver ou copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, ou extremos, então L vezes 1, L, por meios, 2 vezes L, 2 L's. Simplificamos L com L e temos meio. Então, seno de 30 graus igual a meio. Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus é cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente, L raiz de 3 por 2. Hipotenusa, medida L, ou L por 1. Novamente, extremos. Então, L raiz de 3 vezes 1, L raiz de 3 por meios, 2 L's. Simplificamos L com L e nos dá raiz de 3 por 2. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 por 2. Tangente. Qual é a relação de tangente? Então, tangente de 30 graus é cateto oposto por cateto adjacente, olhando lá no nosso triângulo. Desculpa aqui, saíram 3 tracinhos na igualdade. Cateto oposto, L por 2. Cateto adjacente, L, raiz de 3 por 2. Então, fazemos extremos, então fica 2 L's por meios, 2 L raiz de 3. Simplificamos 2 L's com 2 L's, 1 raiz de 3. Como raiz de 3 está no denominador, nós multiplicamos numerador e denominador por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, tangente de 30 graus, raiz de 3 por 3, certo? Olhando agora para o ângulo de 60 graus, AC continua sendo hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto em relação ao ângulo de 60 graus tem medida L raiz de 3 por 2 e o cateto adjacente L por 2. Então, mesma coisa. Seno de 60 graus é relação seno, é cateto oposto por hipotenusa. Quem é cateto oposto? Cateto oposto L raiz de 3 por 2. Está aqui. Quem é hipotenusa? L. Então, está aqui, por L. Podemos fazer L por 1. Fazemos extremos. Então, fica seno de 30 graus é igual L raiz de 3 vezes 1, é L raiz de 3, por meios, 2 vezes L, 2 L's. Simplificamos L com L, raiz de 3 por 2. Então, seno de 60 graus é raiz de 3 por 2.
Cosseno, relação cosseno é cateto adjacente por hipotenusa. Cateto adjacente, L por 2, que está aqui. Por hipotenusa, medida L, então por L. Ou L por 1. Fazemos extremos, L vezes 1. Então, temos aqui cosseno de 30 graus, igual. Extremos, L vezes 1, L. Meios, 2 vezes L, 2 L's. Simplificamos L com L e dá meio. Então, cosseno de 60 graus dá meio. Perceba que seno de 60 graus, raiz de 3 por 2. Cosseno de 30 graus também, raiz de 3 por 2. Cosseno de 60 graus, meio. Seno de 30 graus também meio, né? Isso sempre acontece quando os ângulos aqui são complementares, né? Tangente de 60 graus. A tangente é a relação cateto oposto por cateto adjacente. Então, cateto oposto, L raiz de 3 por 2 está aqui. Cateto adjacente, L por 2, aqui. Então, fazemos extremos. Então, fica tangente de 30 graus, extremos, L raiz de 3 vezes 2, 2L raiz de 3, por meios, então 2L's. Simplificamos 2L's com 2L's, raiz de 3. Então, tangente de 60 graus, raiz de 3. Tangente de 30 é raiz de 3 por 3, né? Ou 1 por raiz de 3. E tangente de 60 graus, raiz de 3. Então, aqui observando o que nós falamos, né? Seno de 30 graus é cosseno de 60 graus, cosseno de 30 graus igual a seno de 60 graus, e tangente de 30 graus é 1 por tangente de 60 graus. Ou ainda tangente de 60 graus vezes tangente de 60 graus igual a 1, né? Essa relação sempre acontece quando estamos trabalhando com os dois ângulos do triângulo retângulo, né? Os ângulos complementares. Então, agora, nós vimos seno, cosseno e tangente de 30 graus e seno, cosseno e tangente de 60 graus no triângulo equilátero, né? Agora, para saber seno, cosseno e tangente de 45 graus, nós vamos utilizar um quadrado de lado L. Quanto vale a diagonal, vou chamar de D, do quadrado? Então, utilizando Pitágoras, olha, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a diagonal. Então, por Pitágoras, D ao quadrado igual L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, nós ficamos com D ao quadrado igual a 2L ao quadrado. Extraindo a raiz dos dois lados, D igual L raiz de 2. Né? A diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. No triângulo que nós estamos utilizando EFG, nós vamos olhar para esse ângulo de 45 graus. Este ângulo também é de 45 graus, né? Nós vamos olhar para esse. Escolhemos um aqui, tanto faz. Então, a hipotenusa nós sabemos que é essa. Cateto oposto e cateto adjacente. O que é seno? Cateto oposto, L. Por hipotenusa, L raiz de 2. Então, nós simplificamos L com L e ficamos com seno de 45 graus igual 1 por raiz de 2. Multiplicando numerador e denominador por raiz de 2, temos que 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então, seno de 45 graus, raiz de 2 por 2. O cosseno de 45 graus é a mesma coisa, né? Porque o cateto oposto e cateto adjacente têm o mesmo valor L. Então, aqui cateto adjacente L, por hipotenusa L raiz de 2, então, cosseno de 45 graus também, raiz de 2 por 2. Né?
seno de 45 e cosseno de 45 tem o mesmo valor. E tangente? Então, tangente de 45 é cateto oposto L por cateto adjacente L. L por L, 1. Então, tangente de 45, 1. E aí, nós temos a tabelinha, né? Dos valores notáveis, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente. Nós colocamos, né? Então, vocês podem construir o triângulo equilátero, o quadrado, para encontrar seno, cosseno e tangente desses valores, ou a gente decora, né? Geralmente a gente decora. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, tudo na raiz, e raiz de 1 é 1 mesmo. Tangente de 30, raiz de 3 por 3, tangente de 45, 1, tangente de 60, raiz de 3. Por que é melhor utilizar, então, essa tabela dos ângulos notáveis ao invés da tabela trigonométrica? Porque essa tabela é exata, então geralmente a gente coloca esses valores aqui quando os ângulos são 30, 45 e 60, tá bom? Nós temos um exercício aqui, então de um ponto de observação localizado no solo, vê-se o topo de um edifício sob o ângulo de 30 graus, como está aqui na figura. Aproximando-se 50 metros do prédio, o ângulo de observação passa a ser 45 graus. Determine letra A, a altura do edifício, a altura. E letra B, a distância do edifício ao primeiro ponto de observação, né? Então, vamos lá. Se esse ângulo é um ângulo de 45 graus, esse ângulo aqui também é de 45 graus, então nós temos aqui um triângulo isósceles. Então, esse X aqui é o mesmo que H, certo? Olhando para o ângulo de 30 graus nesse triângulo maior, quem é a hipotenusa? A hipotenusa está aqui, ó, que é a hipotenusa. Quem que é o cateto oposto em relação ao ângulo de 30 graus? H. E o cateto adjacente, AC, né? Então, nós estamos preocupados não com a medida da hipotenusa, mas com a medida do cateto oposto e do cateto adjacente. Por isso, nós vamos utilizar tangente, né? Cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto H, cateto adjacente 50 mais X, ou 50 mais H, né? Substituímos tangente de 30 por raiz de 3 por 3. Multiplicamos em cruz, então 3 vezes H, 3H. 50 mais H vezes raiz de 3 vezes 50 mais H. Nós vamos aqui fazer uma distributiva, olha. Então, ficamos com 3Hs igual 50 raiz de 3 mais H raiz de 3. Isolando o H, então ele está somando, ele passa subtraindo. Fica 3Hs igual, menos H raiz de 3 igual a 50 raiz de 3. Nós podemos colocar em evidência o H, então fica H, 3 menos raiz de 3 igual a 50 raiz de 3. Esse 3 menos raiz de 3 passa dividindo, né? E H igual a 50 raiz de 3 por 3 menos raiz de 3. Como a raiz de 3 aparece no denominador, nós precisamos racionalizar. Então, nós vamos multiplicar por 3 mais raiz de 3, certo? Por quê? Porque lembra da diferença de quadrados? Quando a gente tem assim, a ao quadrado menos b ao quadrado é o mesmo que a mais b vezes a menos b. Então, aqui a gente tem um a menos b, a mais b. Então, vai ficar daqui, olha, a gente tem H igual. Então, a gente pode distribuir aqui, né? 50 raiz de 3 vezes 3 dá 150 raiz de 3. 50 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. 50 vezes 3, 150.
por 3 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, menos raiz de 3 ao quadrado, 3. Então, a gente fica aqui com... Vamos colocar aqui para cima, né? H igual... A gente pode colocar 150 em evidência. Fica raiz de 3 mais 1 por 6. 150 dividido por 6 dá 25. Então, H igual a 25, que multiplica 1 mais raiz de 3. Colocando o valor aproximado para a raiz de 3, é aproximadamente 68,3 metros, então, a altura do edifício, tá? A distância procurada é 50 mais x, né? Ou 50 mais h. Então, 50 mais 25, que multiplica 1 mais raiz de 3. Fazendo. Então, colocando em evidência o 25, fica 25, que multiplica 3 mais raiz de 3. Utilizando o valor aproximado, 118,3. Então, a distância, né, do edifício ao primeiro ponto de observação é aproximadamente 118,3 metros. Bom, pessoal, então vamos lá, respondam o questionário, né? Lembre-se sempre de pegar uma folha para responder, não ir só clicando, e eu estou à disposição para tirar as dúvidas, tá? Não esqueçam do nosso plantão também. Obrigada, é isso, tchau, tchau!